E uma outra coisa, né, que é importante a gente falar, os caras, a Raíza registrou uma imagem do jogador do Madureira trocando camisa com o Pedro. Primeiro ele faz uma foto com o Pedro e tal, né? E ele troca a camisa com o Pedro. Aí, olha só, ele troca a camisa com o Pedro e aí ele beija a camisa do Flamengo, velho. O cara beijou a camisa do Flamengo, velho. E sai ali o Pedro todo feliz com ele ali, cara. O cara, pô, na cara do Pedro assim, tipo, beijando a camisa, tipo, não acredito que eu ganhei a camisa do Flamengo, cara. Eu não acredito que eu ganhei a camisa do Flamengo. Pô, é isso aí, cara. O cara joga no Madureira, mas o cara não consegue esconder o amor pelo Flamengo, cara. Ou o carinho de estar recebendo aquela camisa do Flamengo, que para ele é muito importante jogar contra o Flamengo. Olha o tamanho que é você, jogador do Flamengo, olha o tamanho disso, cara. Olha onde você tá, velho. Olha onde você tá. Não é possível, cara. Não é possível que você ache normal estar jogando no Flamengo, cara. Você tá no topo. Você tá no topo, você tá na crista da onda. Você tem que ser cobrado. Da mesma forma que você tá na crista da onda, que o cara beija a camisa que você dá para ele, um jogador do time rival. Você tem que ser cobrado e não tem que ficar de mimimi. E, Felipe, não é carinho em jogador, não, é cobrança. É cobrança. E outra coisa, Felipe, o jogador, ele quer ser cobrado. Ele precisa ser cobrado. E o Diego Ribas, teu amigo, falou isso, que a cobrança não pode parar, Felipe. Você precisa cobrar. Chegou uma hora, eu conversei com uma pessoa de dentro do Flamengo, que me falou hoje o seguinte: chegou uma hora do Felipe parar de ajudar os parças, parar de ajudar Samuel Linos e companhia, Plata. Chegou a hora do Felipe parar de ajudar e se ajudar. Se ajudar. Felipe, você não está se ajudando. Chegou a hora de você parar de ajudar e botar quem está merecendo jogar. É Vitão, é Danilo, é Everton Araújo, é Luiz Araújo, é Cebolinha. Esses caras têm que jogar. Você tem que encontrar uma espinha dorsal, tá? E aí o Felipe fala, né, que sabe o caminho, né? Vou colocar aqui essas aspas do Felipe, olha só. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, com responsabilidade do treinador, seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo. E eu vejo muito mais. Pare de ajudar os outros. Uma parte, ajude a talvez, você. mental, E ao Flamengo. mesmo de confiança, de ansiedade, não é só isso. Jogadores acelerados, ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Sim. Tudo bem? Pergunta do Gabriel Orfo, nosso repórter. Parabéns, até estar concorrendo ao prêmio João Saldanha, né, de jornalismo da Sérgio. Parabéns ao Gabriel Orfo, um repórter Paparazzo Rubro-Negro e Placar. E ele reclamou também que o problema é excesso de elogios quando as coisas vão bem. Não. O cara, aí é vaidade do jogador, né? Vaidade, vocês não podem ter essa vaidade. Não podem ter essa vaidade. E aí ele falou para a torcida, ele deu um recado para a torcida, ele teve uma fala interessante que é a seguinte, ó. Pois é, 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, 100 jogos pelo Flamengo. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei, toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas essas esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu tô. Se eu não
fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque Ainda bem que você sabe. na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque Não, não, tá ali, posso ser chamado não. de burro, de Já mil te falei coisas, sobre isso, não. ser xingado pelo torcedor, e Falei pro Felipe isso depois da Supercopa, tá? Contra o Botafogo, no início de 25, que ele falou que ele seria hostilizado e botaria ele para fora do Flamengo nas primeiras derrotas e não iam respeitar o fato da história que ele tinha. Eu falei, não, isso não, você vai ter, você por ser rubro-negro e tal, contigo é diferente. E a galera tem uma paciência maior com ele. Aqui tá uma sequência meio ruim, né? Uma sequência meio ruim, mas ninguém quer que você saia. Duvido. O torcedor pode estar com raiva de você e falar isso aqui, mas comenta aqui, ninguém quer que você saia. Ninguém quer que você saia. Tá todo mundo torcendo que você acerte esse time. tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto. E o que você nunca quer? me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. Tá? Então ele está querendo ouvir o time voltar a cantar o campeão voltou, né? Todos queremos isso, né, Felipe? Todos queremos isso. Eu vou finalizar aqui falando sobre a questão do BAP, do apoio que o BAP está recebendo dos torcedores. Mas teve um comentário do MC Coringa que eu achei interessante. Se tivessem que trocar de técnico, como muitos andam dizendo agora, qual seria o nome ideal para substituir o atual? Não vale falar Jorge Jesus, está lançado o desafio. Quem seria o técnico para substituir Felipe Luiz? O MC Coringa perguntou. Tem torcedores reclamando e tudo mais, que o Felipe é fraco. Não é. Ele é inexperiente, fraco não é muito bom. E aí os torcedores, Arthur Jorge, Leonardo Jardim, e aí o pessoal falando excelentes nomes, aí respondendo o Marcos Vinícius Oficial. Renato é o melhor nome aqui no Brasil. Eu gosto do Renato, mas eu não tem que trocar o Felipe, gente. Ele vai recuperar isso aí, tenho certeza, tá? Jardim não quer vir para o Brasil agora, o pessoal respondendo ali o Marcos Vinícius e tal. O pessoal falando que um dos melhores nomes entre técnicos brasileiros seria o Renato Gaúcho. O pessoal falando muito do Arthur Jorge também, Leonardo Jardim. A questão é, gente, eu estou vendo o apoio que o BAP está recebendo e o Felipe entregue aos leões, tá? Já falei os erros que tem, mas eu acho que não é para se ficar falando nesse momento, nesse recorte atual, eu não vejo o Felipe com um momento já para troca, tá? Eu acho que ele vai recuperar, acredito nessa recuperação, ele tem que abandonar certas convicções. E eu queria dizer para ele o seguinte, Felipe, você tem ainda a sorte da história que você tem no Flamengo. Porque a história que você tem no Flamengo está te segurando muito mais do que qualquer outro. Que qualquer outro, mesmo que tivesse ganho tudo, num momento aí, numa sequência como essa que teve aí e tal, já podia estar balançando. Você não. Você não. Por causa da sua história, tá? E do seu amor pelo Flamengo. Os torcedores, os torcedores falando, BAP fez carinho no elenco, né? Não fez, tá? Não fez carinho no elenco. Foi lá realmente se reunir. E quando você chama os jogadores para conversar, você está mostrando que tem alguma coisa, né, que não está legal. Mas muitos torcedores, tá, saindo em defesa da questão do BAP ter ido no Ninho do Urubu, né, e deixando claro aí o apoio ao Luiz Eduardo Batista, o BAP, para que ele esteja mais presente no Ninho, pedindo inclusive que o BAP vá mais vezes ao Ninho do Urubu. Eu queria acompanhar o comentário de vocês aqui também no YouTube, para mim é muito importante, é uma régua aí interessante também, né, os comentários do YouTube. Eu acho que o olho do dono, né? Como é que é esse ditado? O olho do dono engorda o gado. Eu acho importante o BAP estar ali, tá?
O Herbert Lavigne, Papa, você é o cara, meu irmão, tamo junto. O Alcides Lamarca da Silva fala, o Felipe é o técnico, ele sabe o que é melhor, torcida não escala time. Sim, mas ele pelo menos falou que quer voltar a ganhar e ver a torcida cantar o campeão voltou. Né? Todos esses nomes já não chegam aos pés do Felipe. Que bom que tem gente ainda que sabe, que reclama e que critica, como eu estou criticando, mas que sabe que o Felipe é bom. Porque tem muita gente que cospe no prato que come, sabe? Olha só, Daniel Salles tem que estar à frente do Royal, né, o Carolina Oficial mandando aí. O que o Felipe Luiz está conseguindo é causar antipatia e asco nos torcedores com essa arrogância dele. O João Paulo mandou. Não acho que seja arrogância, mas eu acho que ele realmente é teimoso em alguns aspectos, em alguns momentos, mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar, tá, gente? Eu estou torcendo por isso também, assim como vocês. Tá? Então falamos aqui sobre o jogador afastado do Benfica, o Mastriani, como é que é? Não é Mastriani, não, Ih, rapaz, me deu até um branco. Me deu um branco aqui agora. Né? O Prestiani. Prestiani que foi afastado. Sobre a questão do Felipe também, na reação da torcida e tudo mais. Falamos da questão do BAP, falamos dessa questão aí de alguns torcedores querendo saber quem que vai substituir. E o Leonardo Jardim não quer voltar ao Brasil. Arthur Jorge, multa alta, seria caro. O Felipe é um grande treinador, é um ótimo treinador, vai ganhar experiência. Eu acho que ele vai encontrar uma saída para esse time. Tá? O Danilo também falou, né, sobre a questão do momento do Flamengo e do Flamengo ser do povo. Olha só, o Flamengo é do povo. Enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo as coisas também vão ser difíceis. A única coisa que me chateia, que eu ouvi recentemente, é que a torcida do Flamengo só vem na boa. Eu absolutamente não concordo com isso. Eu espero na quinta-feira um Maracanã bem quente, empurrando os jogadores, porque eu não estou de acordo de que a torcida do Flamengo comparece só nos momentos bons. Tá? Deu uma provocada, né? Tá certo. Vai só na boa? Na ruim a gente precisa de vocês também. Tá certo demais o Danilo, que é torcedor do Mengão, né? E merece que o torcedor vá apoiar. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Encerrou ou não encerrou? Não encerrou. Vamos lá.